Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, oitavo capítulo da primeira parte, Evolução e Metabolismo. Suprimentos da vida. Observamos a chegada dos princípios inteligentes, as mônadas, no mundo e a sua respectiva expansão, assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Primeiro, as bactérias cultivando o solo para que as plantas proliferassem, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse se expandir no rumo da inteligência. E em seguida, ao animal, surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência, para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Ou seja, os diversos níveis físicos e espirituais vão se desenvolvendo. Fases progressivas do metabolismo. Em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a se nutrir e se preservar. Por milhares de séculos, repete as operações da fotossíntese ou assimilação clorofiliana no Império Verde, pela qual consome energia luminosa e elabora matérias orgânicas, desprendendo o oxigênio indispensável à constituição do ar atmosférico. E recapitula as operações de quimiossíntese. Quimiossíntese é a síntese, a formação de substâncias orgânicas a partir de inorgânicas. Em formas autótrofas, como sejam certas classes de bactérias que se utilizam de energia química para viver, através da oxidação de compostos minerais. Então, o autótrofo é o vegetal capaz de produzir o seu próprio alimento orgânico, a partir de substâncias simples e de uma fonte de energia, comumente a energia solar. Gradativamente, no domínio vegetal, assimila os mecanismos mais íntimos da respiração, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico pelos estômatos e pneumatódios, cutículas e lenticelas. Então, todas elas são as estruturas das células para a respiração. Nomes complicados que a gente não está acostumada, né? Mas é isso, tá? Estruturas das células para respiração. De modo a conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. Então, desassimilação, degradação de compostos ricos em energia, sendo que o fenômeno realizado por oxidação nos organismos é o mais importante para a obtenção da energia indispensável aos processos vitais. E, lentamente, em meio desprovido de matérias orgânicas, como acontece com as nitrobactérias, as sulfobactérias, as ferrobactérias, etc., a mônada aprende também a oxidar, respectivamente, o amoníaco ou os nitritos, o ácido sulfúrico, o óxido ferroso. Então, nitrobactéria, bactéria aeróbica do solo, responsável pela nitrificação do solo. A bactéria aeróbica é um micro-organismo que vive do oxigênio retirado do ar. Sulfobactéria
É a bactéria que possui o poder de acumular enxofre em seu protoplasma. É comum nas fontes termais. Ferrobactérias é a bactéria capaz de acumular óxido de ferro, ou seja, ferrugem. Muitas jazidas de ferro foram formadas por ação dessas bactérias. Tá? Isso aqui é só um adendo para a gente entender um pouquinho essas bactérias. Em semelhantes atividades infinitamente repetidas, se habilita ao ingresso do reino animal, onde, em estágios evolutivos mais nobres, se iniciará na técnica da elaboração automática dos catalisadores químicos, aceleradores químicos, com a facilidade de transubstanciar, de mudar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis, ou seja, mudar matéria orgânica complexa em matérias orgânicas simples para poder assimilar essas matérias. Milênios transcorreram para que então consiga se adestrar nas diástases diversas, ou seja, a decomposição de alimento ou matéria orgânica. Como sejam as proteases e as zimases entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. Então, são enzimas capazes de separar proteínas, promover a fermentação e transformar um composto químico pela ação da água. Isso é, ajudam a decompor a matéria ingerida, transformando em comida. E tudo isso já foi automatizado. Quando vamos comer, por exemplo, já começamos a salivar, nosso estômago já começa a produzir o que é necessário para decompor aquilo que a gente ingeriu. Dessa forma, a crisálida de consciência, a mônada, se inicia na fabricação de proteínas, glucídios, quer dizer, carboidratos, lipídios, gorduras e outros meios de nutrição, aprendendo também a emitir hormônios de crescimento e vitaminas diversas no ciclo das plantas. Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual, que, obedecendo aos impulsos da mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas múltiplas da vitalidade cósmica originada das fontes vivas de força que alimentam o universo. Excitações químicas. Governando as células físicas, os agentes de natureza espiritual se evidenciam, demonstram em todos os processos da nutrição, motivando as chamadas excitações químicas, também classificáveis por quimiotactismo eletromagnético. Então, quimiotactismo é a propriedade de atração ou repulsão do protoplasma da massa celular em relação a certas substâncias sobre os seres vivos. Por exemplo, os espermatozoides quando caminham em direção ao óvulo. Gente, essas observações eu já falei para vocês no capítulo anterior, que eu encontrei no elucidário do livro que nós estamos estudando, tá? Esse elucidário não existe mais, mas tem em PDF, tá? O princípio inteligente, tocado por múltiplos estímulos sob o império da atração e repulsões, obtém elementos quimiotácticos eletromagnéticos no laboratório das forças universais através da respiração, para se conservar e se defender, preservando os valores da reprodução e sustentação com o alimento que se mantém vivos. Os cheiros, por exemplo, identificamos cheiros que são repulsivos, nos enjoam, e cheiros que nos atraem,
tanto por serem agradáveis, quanto àqueles que nos fazem procurar o alimento que está exalando aquele perfume. É assim que as células masculinas dos fetos, aqui feto no sentido de embrião, são atraídas pelo ácido málico, ácido extraído de frutos, por exemplo, a maçã, enquanto as bactérias se movimentam obedecendo também a estímulos de ordem química. Os óvulos de certos peixes e quinodermos são aqueles que têm a pele espinhosa, entre esses o ouriço do mar, sem a presença da fêmea que os coloca na água e tem o poder de atrair os espermatozoides separados da mesma espécie, demonstrando que lançam de si mesmos substância específica na perpetuação que lhes é própria. Entre os animais, as células de reprodução, o óvulo e o espermatozoide, segregam substâncias particulares com que se procuram mutuamente, evoluindo o veículo psicossomático para mais altos níveis de consciência sobre as mais amplas formas de quimiotropismo, atração química constante, em bases de excitações exógenas. Então, as atrações de fora, por exemplo, o cheiro da fruta que nos atrai para comê-la. E endógenas, as atrações de dentro. Por exemplo, o óvulo atrai o espermatozoide. Administração do metabolismo. Então, trabalhando pacientemente nos séculos e avançando a civilização elementar do Paleolítico, quer dizer, do homem da caverna, a mente humana, a mônada, que já está mais evoluída, controla quase que plenamente o corpo que se exprime, formando sob a tutela e o auxílio incessante dos construtores espirituais, passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação, através da coordenação de seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se unem no campo da experiência terrestre. Albuminoides da natureza da albumina, denominação comum a todas as proteínas solúveis em água e coaguláveis por aquecimento, como a clara do ovo. E olha que informação importante: o espírito se une ao físico nas células. Mais uma vez, André nos informa que podemos melhorar ou piorar o nosso estado físico com o pensamento, com o sentimento. Os sistemas enzimáticos se revelam definidos e as glândulas de secreção interna fabricam vários produtos, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma, os centros de força, aquilo que a gente chama de chakras. Hormônios e para-hormônios. Para-hormônio é uma substância que atua como hormônio, porém é de natureza não específica, como o dióxido de carbono e seus efeitos sobre o centro respiratório cerebral. Então vamos lá: hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produção e níveis preciosos na cota de determinados percentuais, conforme as ordens instintivas da mente. Todos os serviços da província biológica, quer dizer, do corpo físico, inclusive as emoções mais íntimas,
são sustentados por semelhantes recursos constantemente lançados pelo próprio espírito no campo de energia dinâmica em que se manifesta. Experiências valiosas, efetuadas com pleno êxito, comprovaram que a própria miosina ou o sistema albuminoide, que faz a contração muscular, detém consigo as qualidades de um fermento, a adenosina trifosfatase, responsável pela catálise, pela aceleração da reação química fundamental que libera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas dos tecidos musculares. Ou seja, a miosina contribuiu para a contração e relaxamento dos músculos e a adenosina trifosfatase é a principal substância que provoca a liberação de energia para as células. Desculpa se eu pronunciei errado, eu não sei se está certo, tá? Acumulações de energia espiritual. Por intermédio dos mitocôndrios, mitocôndrio são corpúsculo presente nas células, no qual se efetuam processos respiratórios e metabolismo dos ácidos graxos. Nas células com capacidade energética, como as musculares e as nervosas, o número de mitocôndrias é elevado. Envelhecimento é diminuição de mitocôndrias. Então, quando você se sente desanimada, é porque suas células não estão acumulando energia espiritual. Então, as mitocôndrias não estão produtivas. A pessoa fica apática, sem emoção. O passe reativa essas células. Então, voltando ao texto, por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de glânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao corpo físico, a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou perturbando o ciclo da causa e efeito das forças por elas próprias liberadas nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese, ou seja, o funcionamento da vida. Então, processos endotérmicos são processos de absorção ou desprendimento de calor. Então, quando estamos infelizes, quando estamos com medo, por exemplo, a energia espiritual é deficitária. Então, nossas células não acumulam calor, portanto, sentimos frio. Não conseguimos acumular calor no nosso corpo. No caso do medo, a gente sente aquele famoso frio na barriga. A vitalidade depende do alimento físico e espiritual. Nunca se esqueça disso. Nessa base, dispomos largamente dos anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos elaborados pela governança do espírito, em favor da preservação do corpo, de acordo com as multimilenárias experiências adquiridas por ele mesmo, na lenta e trabalhosa viagem a que foi constrangido nas faixas inferiores da natureza, ou seja, a imunidade é automática. Da mesma forma, possuímos funcionando automaticamente a secretina, a tiroxina, a adrenalina, luteína, insulina e foliculina. São hormônios segregados pelo folículo ovário e que provoca a hipertrofia da mucosa uterina antes da ovulação. Então, os hormônios gonadotrópicos
e outras unidades entre as secreções internas, como aceleradores e excitantes, moderadores e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas, nos vários departamentos de trabalho em que se subdivide o estado fisiológico, ou seja, o nosso corpo. Precisamos nos proteger dos noticiários que nos sugerem medo o tempo todo. Medo de assalto, medo de pegar essa ou aquela doença. Esse medo vem de fora para dentro e se transforma em inibidor do funcionamento natural do seu organismo, provocando, e assim que a doença se instala, como ele disse, não adianta o alimento físico, é preciso mudar o foco do pensamento. Pessoas que elevam o seu pensamento na oração se alimentam espiritualmente e, portanto, são nutridas. Elas conseguem viver em harmonia, apesar de saber que o mundo está desabando lá fora. Ela não se aliena, não está se alienando, ela apenas não entra no desespero sugerido pelas outras pessoas. Tem clareza de raciocínio. André fala, né, que o nosso organismo já sabe se defender, já aprendeu nos milênios, na repetição, já automatizou. É só saber administrar. Impulsos determinantes da mente. Sobre os mesmos alicerces referidos, surpreendemos ainda as numerosas enzimas, como a pepsina, isolada no nortrop, e a catálise, definida por von Euler, tanto quanto outras muitas, que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental do homem, no quadro de merecimento da humanidade, uma vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são iniciados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas, projetadas de um tecido ao outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar, ou seja, estimular as reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida na trama das ações biológicas. Então, a raiva é minha, portanto, não faz mal ao outro, ela mata você. Por isso o famoso perdoa 70 vezes 7 vezes. Perdoar é preservar a saúde. Nas mesmas circunstâncias, nos traumas cerebrais da cólera e do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como em tantas outras condições anormais da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energias degeneradas, que correspondem às perturbações mentais que as provocam. Metabolismo do corpo e da alma. Desse modo, o metabolismo se subordina à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha,
e em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no choque das forças orgânicas, mas também no domínio da alma. Porque raciocínio organizado é pensamento dinâmico e com o pensamento consciente e vivo, o homem lança de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando, modelando, desse modo, na matéria, no espaço e no tempo, os caminhos do seu próprio destino. Então, devemos ter em mente que a nossa saúde depende do nosso alimento. E acabamos de ver que dependemos de 2 tipos de alimento, o físico e o espiritual. Portanto, nosso alimento é nosso remédio. Precisamos parar de querer tratar os sintomas e tratar as causas. E para tratar a causa, precisamos mudar os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Nós recebemos essa máquina maravilhosa que é o nosso corpo e muitas vezes não usamos adequadamente. Transformamos o presente recebido em arma letal. Por quê? Envenenamos nosso corpo com a nossa mente, com o nosso sentimento. Vamos pensar nisso? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.